A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria, eu sou o Fabiano da Confraria Fábrica de Santos. E esse vídeo falaremos da fé de Abraão, da oração de Abraão. Porque precisamos aprender a rezar certo. Quando a gente reza errado, nenhuma modificação, nenhuma transformação acontece em nossa vida. Mas se a gente reza certo, Deus faz maravilhas em nossas vidas. E em que Abraão acertou? Qual foi a oração que Abraão fez que fez com que Deus fizesse maravilhas na vida dele? Quais são os segredos? Quais são os desígnios? Quais foram as atitudes e os pensamentos de Abraão que fez dele o pai da fé? É isso que esse vídeo se trata. E nós começamos lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Abraão escuta Deus falar: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei teu nome, sê uma bênção. Isso foi o que Abraão escutou de Deus. Agora, como é que podemos trazer isso para a vida de hoje, para a nossa vida? Esse é um ponto central. E aí vem duas dimensões. A primeira é: precisamos ter a escuta de coração. Essa é a parte importante da oração. No Catecismo da Igreja Católica, no número 2570, está escrito: a escuta do coração que se decide segundo Deus é essencial à oração. As palavras lhe são relativas. Então, na nossa vida de oração, em algum momento, precisamos ter clareza do que Deus quer por nós. Agora, isso é fundamental que a gente entenda que há um momento antes. Antes de eu ter escuta de coração, eu preciso ter feito alguns movimentos. Então, por isso que a gente precisa ver o vídeo anterior sobre a oração e as virtudes. Então, é importante que se entenda que, inicialmente, é necessário que a pessoa reze o texto todos os dias, se confesse com frequência, frequente as missas, frequente o grupo de oração, tenha oração pessoal, esteja nessa dinâmica de identificar em si os defeitos, os pecados e querer crescer nas virtudes. Então, esse é o primeiro ponto. Uma vez que a pessoa está nessa dinâmica, pelo menos por 6 meses, mais ou menos, 3 meses, e está fazendo isso de forma correta, e ela começa a perceber em si mesma que ela está começando a ficar com as virtudes mais fortes, vamos lá, a virtude da prudência, ela percebe que Deus está ajudando ela a tomar melhores decisões, ser mais prudentes nas suas escolhas, a virtude da justiça, ela percebe que ela está ficando mais correta, mais honesta, mais clara em suas coisas. A virtude da fortaleza, ela percebe que ela está ficando mais forte, que a vida está batendo e ela está tendo força para conseguir. Ela está passando melhor pelas frustrações, pelos momentos difíceis. Ela percebe que está tendo temperança, que é o autodomínio, é o controle da razão sobre as emoções e sobre os impulsos. Ela começa a entender que as emoções ou os impulsos dela não podem dominar ela. Ela consegue ter um controle, um domínio democrático das emoções e dos impulsos, que são as virtudes cardeais. E ela continua rezando e começa, entenda, né, que tudo isso está totalmente funcionando 100%, mas ela entende que há um avanço disso, ela olha para si mesma, ela percebe que essas coisas estão crescendo na vida dela, assim como as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, ela vê que ela está a cada dia crescendo no entendimento de Deus, na busca de Deus, na fé em Deus, na esperança que as promessas de Deus vão acontecer na vida dela, que tudo que Deus prometeu vai se cumprir, e ela está ali saboreando da presença de Deus na caridade, sentindo o amor de Deus e transbordando esse amor às pessoas que ela convive. Então, isso
é da primeira morada, isso é uma primeira etapa. Esse é a primeira questão, é você ver as virtudes crescendo em sua vida. E aí, agora, entramos no tema dessa aula, que é esse momento de entendermos o que é a escuta de coração. Entendermos como é que funciona isso. Hoje, né, no mundo. Abraão fez isso sozinho de uma forma espetacular. Né? Ele escutou no coração dele Deus falar. E isso é possível a gente fazer, mas é necessário um treino, é necessário uma evolução. E aí tem 3 dimensões principais desse treino. A primeira é que, para os iniciantes, é necessário que as orações sejam feitas em comunidade, num grupo de oração. Então é importante que você reze, que você esteja em grupo e que você tenha alguém mais experiente para contar para essa pessoa quais foram as experiências que você teve nesse momento de oração. E essa pessoa mais experiente vai te orientando, vai te mostrando, porque conversar com Deus tem uma certa ciência, tem uma certa sabedoria prática. E aí você vai entendendo e discernindo as coisas dentro do seu coração. E você vai reconhecendo a voz de Deus. Você vai reconhecendo aquilo que Deus tem para você. Você vai entendendo e você vai vendo as solicitações e as ordens que Deus te dá. E isso se faz de 3 formas: na sua oração pessoal, na Lexo Divina, que você vai lendo todos os dias, a liturgia diária, e vai perguntando a Deus o que Deus tem para te dizer através daquela liturgia. Você frequentando as missas, você vai ver que em algum momento da missa Deus fala contigo de forma especial, ou às vezes em todos os momentos da missa, mas Deus está ali se revelando a você. E ali na confissão com o Padre, você confessando os seus pecados, esse é um ponto importante, porque você vai sabendo exatamente o tamanho que você tem, você vai enxergando as suas fraquezas, os seus pecados, a sua fragilidade. E aí você começa a ter uma clareza, um discernimento de qual é a voz de Deus. E ali vem uma coisa importante: quando a gente escuta a voz de Deus, Deus dá o amor, Deus dá a paz. Quando a gente escuta a voz de Deus, a gente vê que isso tudo está unido à Sagrada Escritura, todo o ensinamento do catecismo da Igreja Católica. Nada que Deus fala ou ensine ou sugira para você pode ser contrário ao que a Igreja diz e ensina. Então a gente começa a ver uma grande harmonia. E ali, em determinado momento, Deus vai falar para nós: sai da tua terra, sai da sua parentela e da sua casa. Então a fé, essa escuta de Deus, né? Uma vez discernida, e aí é importante que Deus vai falar isso no seu coração, Ele vai te dar uma vocação, Ele vai te dar um caminho a ser percorrido, Ele vai te dar uma jornada a ser vivida. Então a fé sempre é um desalojar-se de si mesmo, é sempre um ir em busca, ou ir em obediência a Deus, numa aventura, a aventura do herói. Por isso que todo aquele que tem fé faz a jornada do herói. Porque escuta a voz de Deus como uma ovelha, escuta a voz do seu pastor e obedece. Essa obediência à voz de Deus, essa obediência de Abraão, que estava na sua casa, no seu conforto, e recebeu uma ordem de Deus. Vai, sai da sua casa, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa é a experiência de todos os cristãos. Jesus fala aos corações: sai do seu lugar, faça um movimento, faça uma jornada. Eu tenho para você uma vocação, eu tenho para você um chamado. E isso Deus vai revelando aos poucos, vai revelando nessa caminhada, e em algum momento a pessoa tem uma clareza do que Deus quer para a vida dela. Qual que é o projeto de Deus para a vida dela. E esse projeto nos é dado no momento da concepção. Quando Deus dá a vida, logo depois Deus dá a vocação. É imediato, é sequência. Então,
Isso está dentro de nós e nós precisamos ir descobrindo e entendendo. Aos poucos, Deus vai mostrando qual que é a nossa vocação, qual que é o caminho. E só um caminho tem a nossa vocação. Só um caminho tem o nosso coração. Só um caminho, é o caminho que Deus tem para nós. É o caminho que a gente precisa primeiro entender Ele, reconhecer Ele e ter convicção que essa é a vontade de Deus para nós. Que percorrer esse caminho é o que Deus quer de nós e é para aquilo que nós nascemos. Nós nascemos para percorrer esse caminho e não podemos deixar de fazer aquilo que Deus pede por nós. E esse caminho é um caminho de amor, de felicidade, de realização. É um caminho de vida plena, de vida em abundância, de vida em plenitude, mas uma vida com cruz, uma vida com dores. A vida em plenitude, você vai ser feliz de verdade, mas você também vai sofrer de verdade. E vai sofrer muito, e vai ser muito feliz, mas você, no momento do sofrimento, você vai lembrar, não, mas esse sofrimento é o sofrimento que Jesus escolheu para mim. Esse meu padecer de hoje é necessário à minha salvação. Então, essas dores que estou passando são necessárias para o meu crescimento. Então, a fé de Abraão, a oração de Abraão é uma oração silenciosa, é uma oração de quem contempla Deus. Essa oração é uma oração importante, porque muitas vezes falamos muito, falamos o tempo inteiro, mas em algum momento da nossa oração precisamos fazer silêncio, ficarmos quietos. É a oração da quietude. Quando mais quieto você ficar, quando mais em silêncio você ficar. Mas é um silêncio mergulhado em Deus, é um silêncio totalmente absorvido em Deus. É um silêncio que está totalmente na dimensão da imensidão de Deus. Esse silêncio nos faz ir no fundo da nossa alma e lá no fundo do nosso coração Deus fala, Deus revela, Deus nos dá a vocação que temos, nos dá aquilo que necessitamos realizar, aquilo que é o nosso chamado. Nós não nascemos à toa, nós nascemos com uma missão e Deus vai ali revelar essa missão. Mas Ele não revela às vezes tudo, mas revela sempre o próximo passo. Ele revela as partes mais importantes e Ele revela a próxima etapa, o próximo passo, o próximo movimento que você precisa fazer na sua vida. Mas as partes mais importantes, o desenho geral da coisa, Deus já vai dando. E é isso que aconteceu com Abraão. Deus mostrou para ele que a missão dele era sair da casa dele e para o novo e para o diferente. E é isso que Abraão fez. E aí vem um segundo ponto fundamental, que é a obediência. Para eu obedecer a Deus, é necessário que eu entenda três coisas. A primeira é que a vontade de Deus para mim é o melhor. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é bom para mim. Deus sabe mais sobre mim do que eu mesmo sei. E Deus, quando mostra a vontade dele, ele está nos dando a melhor parte. Então, não tenha dúvida que Deus quer o melhor, que Deus nos ama e que obedecer a Deus é a parte mais importante. E que intelectualmente, pensando racionalmente, você vai entender que Deus sabe exatamente o que Ele quer e Ele sabe tudo e eu não sei nada, então com isso é muito melhor que eu obedeça a Ele em tudo. E nisso é necessário que eu me esvazie, que eu renuncie à minha vontade, porque a minha vontade é atravessada pelo pecado, a minha vontade é adoecida pelo pecado. Então eu preciso me esvaziar de mim mesmo, eu preciso renunciar aos meus projetos, para que o projeto de Deus seja em minha vida. Eu preciso renunciar aos meus sonhos, para que os sonhos de Deus sejam em minha vida. Eu preciso diminuir para que Deus cresça em mim. Então esse esvaziamento é que nos dá a capacidade de obediência. Uma obediência que precisa ser cega, uma obediência que precisa ser total.
Não pode ter meia obediência, é obediência plena e total à vontade de Deus. É isso que Abraão fez. Às vezes, ele tinha na cidade dele, na casa dele, projetos, ele tinha ali coisas que ele gostaria de fazer, de construir, de realizar. E outra coisa importante, que o caminho de Deus não é o caminho mais fácil. A porta larga, que representa esse caminho mais fácil, ela é fácil de passar, não tem muito esforço, nem precisa muita dedicação. Mas o caminho de Deus é pela porta estreita. Porta estreita se refere a um esforço, a um caminho difícil, um caminho árduo, um caminho de cruz, um caminho que vai exigir de nós um grande movimento que muitas vezes será penoso, sofrido e difícil, mas que existe um bem maior atrás disso, que qualquer sofrimento que a gente viva para chegar nesse bem maior é pequeno. Então a obediência, ela envolve isso. E mesmo quando Deus te pede para que você sofra, mesmo quando é um martírio, mesmo quando Deus vai no seu coração e diga, agora você vai sofrer, agora você vai ter uma doença, agora você vai viver algo difícil, mas no seu coração tem paz, tem amor. Você não fica desesperado. Eu acho que esse é um discernimento fundamental da escuta do coração, que é quando Deus revela um martírio. E a pessoa, mesmo sabendo disso, ela fica serena, ela passa pelo martírio que Deus revelou, porque ela sabe que aquilo vai ser importante para a salvação dela e da família dela. Então é isso que Abraão faz. Ele vai, ele sai na sua jornada rumo ao que Deus prometeu, a terra prometida. Né? Todos nós temos a terra prometida. Todos nós temos um local que Deus quer que a gente chegue, coisas que a gente precisa realizar, coisas que a gente precisa conquistar. Todos nós temos a terra prometida e precisamos identificar qual que é essa terra. Isso é uma questão pessoal, é individual para cada um. É claro que tem um sentido que a terra prometida é o céu, né? Todos vamos chegar ao céu. Nós queremos morrer e queremos ir para a nossa pátria, que é onde estão os santos, Nossa Senhora e Deus. Queremos ir para o céu e por isso precisamos ter uma vida correta, nos converter e ter fé. Esse é o grande objetivo, mas também a terra prometida são os objetivos que temos, os objetivos maiores que Deus nos dá nessa vida. E Deus revela esses objetivos a todos nós. Revelou a Abraão e revela a todo aquele que reza. E mais do que isso, ele promete bênçãos. Né? Engrandecerei o teu nome, ser uma bênção. Então Deus, quando a gente obedece a Ele, a mão poderosa de Deus está sobre nós. Somos protegidos de Deus. Somos servos de Deus, não somos qualquer pessoa. Estamos sobre o domínio e estamos sobre o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos submetemos a esse senhorio, recebemos uma proteção, recebemos uma força, recebemos uma bênção. E essa bênção de Deus, essa força de Deus, essa alegria de Deus, ela precisa ser vista em nossas vidas. Se você reza e não vê essa força de Deus agir na sua vida, é porque você está rezando errado, porque Deus cumpre as suas promessas. Cumpre. Então é só uma questão de você perseverar na oração que essas coisas vão acontecendo. E aqui uma coisa interessante, que Abraão, ele vai para o Egito, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental também da fé de Abraão. E lá no Egito, ele com medo do faraó e das coisas, a esposa dele é muito bonita, Sarai, que depois se torna Sara, e ele então fala que a esposa dele é irmã, com medo de conflitos, dos homens quererem pegar a esposa dele e tudo. E acaba que a esposa vai para a casa de Faraó, para o palácio de Faraó, mas ali Deus faz pragas contra Faraó. E Faraó começa a entender que essas pragas surgiram justamente quando essa mulher chegou no palácio dele. E vai perguntar o que aconteceu para Abraão. E Abraão fala, olha, é porque na verdade ela é minha esposa.
E ali a Faraó devolve a mulher para Abraão e aquilo vai embora, né? Essa passagem mostra o tanto que Abraão tinha fé, mas a fé de Abraão ainda não estava plena, né? Ele não entendia exatamente o poder de Deus que estava sobre ele, a bênção de Deus que estava sobre ele. Ele não tinha ainda assumido a autoridade. E aí eu acho que esse é um ponto importante, a autoridade que nós assumimos enquanto batizados, enquanto filhos de Deus, enquanto herdeiros. Eu não sou qualquer um, eu sou um filho amado de Deus, eu sou um servo de Deus, eu sou aquele que reza, obedece a Deus, que tem uma amizade com Deus, e por isso Deus me dá uma autoridade, Deus me dá uma força, Deus me protege. E Abraão não acreditou nessa força protetora de Deus. Esse é um ponto importante, porque ele fraquejou, né? Ele poderia ter falado a verdade desde o começo, podia chegar e dizer que era sua esposa, proteger a sua família, e ele ali, com medo, uma terra estrangeira, ele acabou sem saber o que fazer ao certo, perdendo ali a autoridade dele, mas ali Deus protegeu ele. E depois disso, ele continua rezando, e ele vai crescendo na fé, e no capítulo 20 acontece de novo a mesma coisa, só que dessa vez ele vai para outra cidade, e chegando nessa outra cidade, né, que é Gerará, na terra de Negueb, né, ali novamente Abraão com medo, né, fala que a esposa dele é a irmã dele, e a partir dali acontece novamente de uma maldição ir contra os homens que tentam se aproximar da esposa dele. Então, é interessante que Abraão, mesmo vivendo grandes feitos, mesmo conversando com Deus, mesmo vendo as maravilhas que Deus fazia na vida dele, ele, por duas vezes, de forma semelhante, ele enfraqueceu. Ele viu ele teve medo, ele não acreditou no poder de Deus, nas maravilhas de Deus, ele recuou, né? Ele mentiu. Quantas vezes isso não acontece com todos nós, né? Mesmo com as maravilhas de Deus nas nossas vidas, devido ao nosso estado pecaminoso, a gente acaba cometendo os mesmos erros, as mesmas fragilidades, repetindo em situações diferentes o mesmo mal, mesmo quando Deus já tinha feito lá no Egito, ele já tinha protegido a esposa dele e devolvido a esposa para ele. E agora, novamente, acontece, ele comete o mesmo erro. E aí vem uma coisa fundamental, que tem a ver com a oração de Abraão, que a gente precisa identificar os nossos erros repetitivos, as nossas fraquezas. Um ser humano que não conhece as próprias repetições autodestrutivas, ele não conhece nada de si mesmo. O maior inimigo que temos somos nós mesmos. E o pecado nos faz repetir diversas vezes mecanismos, formas autodestrutivas. E precisamos começar a enxergar essas coisas. E o melhor lugar para nos mostrar isso é na confissão, e daí a necessidade de uma confissão regular, que você vai confessando, vai confessando, e chega numa determinada hora que você identifica seus pecados de estimação. Você tem até vergonha de falar com o padre, de novo, padre, eu pequei esse pecado. E aí vem um ponto fundamental no processo de autoconhecimento, que você precisa identificar quais são os seus pecados de estimação, os pecados que perduram, e ali você começa a ver as raízes daquele pecado, entender a dimensão daquele pecado dentro de você, entender onde isso se insere na história da sua vida, na sua infância, na sua adolescência, nos seus relacionamentos familiares, quando que esse pecado começou, como é que ele cresceu,
quais são os gatilhos, como é que aquilo funciona. E aí vem a parte fundamental, que é estudar os 7 pecados capitais. Nesse momento é fundamental que a gente entenda eles um pouco, pelo menos, porque entendendo eles a gente vai ver em nós esses pecados. Esse é um momento de uma descoberta enorme daquilo que está em nós, daquilo que é autodestrutivo em nós, do pecado, da nossa concupiscência. E aí vem a questão primeira da vaidade. É impressionante o tanto que a gente não consegue enxergar a nossa própria vaidade. E a vaidade sempre passa pelo homem se colocar no lugar de Deus e pelo homem se achar superior aos outros homens e melhor do que os outros homens. E por isso mais merecedor, e por isso ele se orgulha de si, da própria força. Ele acha que vai conquistar pelos próprios méritos, não com os méritos de Deus. E a vaidade é um pecado principal. É importante que você comece a ter no caminho da oração, enxergar em si essas coisas, em que áreas, em que momentos você é vaidoso, você é orgulhoso. Todos nós somos orgulhosos. E aí vem o pecado da ira, que é as nossas irritações, as nossas raivas, as nossas impaciências, os nossos ódios, os nossos roupantes. Pecado da ganância, quando a gente coloca o dinheiro no lugar de Deus, a gente coloca as coisas materiais e a vida terrena acima da vida espiritual. Então a gente precisa enxergar isso em nós, o pecado da inveja. A inveja normalmente é um pecado que todo mundo diz, o outro tem inveja de mim. Poucas são as pessoas que reconhecem em si mesmas o pecado da inveja. E se você não reconheceu isso em você, é porque você não se conhece. E você vai ver acontecer. Principalmente quando você se esforçou muito por uma coisa e uma outra pessoa conquistou essa coisa sem esforço algum, às vezes sem mérito, sem merecimento, e você ficou com raiva da vitória daquela pessoa, que a inveja é sempre uma tristeza pela vitória do outro, sempre começa por ali. A luxúria, que é o pecado da sexualidade, uma sexualidade mundana, e hoje o grande combate é na sexualidade. Então, quando a gente começa a rezar, a gente começa a ver a nossa sexualidade, a gente vê o tanto que somos pecadores, tanta impureza, tanta falta de castidade que há em nós. Então, a gente vê a preguiça, o tanto que a gente é preguiçoso, que a gente não faz bem feito, tanto que somos gulosos, o tanto que nós comemos de forma desregrada, enfim, e todos os outros pecados que se desdobram desses 7. Nesse momento, se você tem a fé de Abraão, você consegue enxergar isso em si mesmo. E você começa a combater esses pecados em você. Você começa a tentar evitar de cometê-los, fazer um grande esforço de que eles não sejam mais presentes na sua vida, no seu dia a dia. E aí você começa algumas vitórias. Primeiro é uma vitória do espaçamento, você, estou espaçando mais. Depois uma vitória, legal, eu não faço mais aquilo, mas eu ainda penso. Depois vem a vitória sobre o próprio pensamento. Você deixa até de pensar naquilo, mas você começa a viver essas dimensões. Sempre é uma guerra e uma vigilância em relação a vigiar. Você começa a se vigiar e ver isso tudo em você, e coisas que até então você não via. Você nem imaginava que isso estava dentro da sua alma. Você nem imaginava que esses pecados você estava cometendo o tempo inteiro. Mas Deus vai revelando tudo isso a você, e às vezes revela gradativamente. Essa fé de Abraão, então, ele vive a provação da fé na fidelidade de Deus. E aí vem essa outra dimensão, que ao mesmo tempo que eu estou combatendo esses meus pecados, eu estou buscando as virtudes, Deus me faz uma promessa, e essas promessas sempre tardam a se cumprir. Esse é um ponto fundamental da fé, porque eu preciso saber qual que é a minha vocação, aonde Deus quer que eu chegue. E muitas vezes as pessoas se perdem e acham que vai chegar de hoje para amanhã. E não é assim. Você vai ser provado na fé
Abraão foi provado na fé, eu sou provado na fé. E a aprovação da fé vem através dos desafios, das dificuldades, dos sofrimentos. A promessa de Abraão, que ele ia ser pai de nações, e esse filho não vinha, e ele foi ficando velho, foi ficando velho, foi ficando velho, e aí, já velho, esse filho não vem. Essa promessa de Deus não se cumpre. Então, nós somos muito apressados. Esse entendimento é fundamental, que Deus sabe o tempo, Deus está fora do tempo, e as coisas vão acontecer no momento exato de Deus, nem antes, nem depois. E mesmo que uma promessa de Deus se tarde a se cumprir, ela vai se cumprir. E aí eu preciso esperar no Senhor, esperar em Deus. Eu preciso continuar rezando e continuar crescendo nas virtudes, abandonando os pecados e aguardando. E mais do que isso, esse esperar em Deus tem a ver com uma preparação. Eu preciso me preparar. E aí vem o grande entendimento por que Deus às vezes demora, porque eu preciso me preparar. Abraão precisava ser um bom pai para Isaac, e para ele ser bom pai, ele precisava caminhar, crescer, evoluir, passar por experiências, amadurecer a sua fé. E por isso que Deus, quando viu que Abraão estava pronto, realizou a promessa do filho de Abraão, o filho de Sara. Então, essa é a fé de Abraão, é uma fé que espera em Deus, mas não espera passiva, mas uma espera ativa, onde a gente vai crescendo, amadurecendo, nos preparando para quando a promessa se realizar, a gente consegue executar o que Deus quer de nós com maior perfeição, porque estamos nos preparando há bastante tempo. Se a gente não espera em Deus, se a gente não se prepara, uma espera ativa, uma espera de quem está crescendo, se preparando, quando a promessa se cumpre e cai na sua mão, você não consegue segurar, você não consegue tomar posse da promessa, porque você não foi prudente, porque você não cresceu nas virtudes, porque você não eliminou os pecados da sua vida. Então, Deus vai revelando para nós a promessa dele. Deus vai falando. E olha no Catecismo da Igreja, no número 2572, está escrito assim na última frase: a oração restaura o homem à semelhança de Deus e o faz participar do poder do amor de Deus que salva a multidão. Esse é um ponto central, né? A oração restaura o homem à semelhança de Deus. Então, aos poucos, vamos nos tornando semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você reza certo, você vê em você que, bem aos poucos, você vai fazendo coisas igual Jesus fazia. Você vai crescendo e sendo semelhante a Ele. E mais do que isso, participar do poder do amor de Deus que salva a multidão. Esse é um ponto central. Você vê o poder do amor de Deus na sua vida, realizando, fazendo, agindo, acontecendo maravilhas. Deus faz maravilhas em nossas vidas. Deus é bom o tempo inteiro. Ele realiza as coisas incríveis. Então, esse é um ponto que precisamos entender, esse amor de Deus por nós, esse poder de Deus na nossa vida. Esse poder de Deus que está em nós na medida exata que obedecemos à vontade dEle, que estamos sob a bênção dEle, que estamos escutando de coração aberto o projeto de Deus para nós, estamos obedientes a esse projeto. É essa a dimensão, e esse é um ponto fundamental da oração de Abraão. E aí vem a questão da intercessão de Abraão, porque uma vez que a gente está nesse caminho, nós começamos a trabalhar com força a intercessão, rezar pelos outros, rezar pelos nossos irmãos. E Abraão faz uma intercessão, que Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Deus vai pedindo que Deus, e Abraão vai pedindo que Deus não faça isso, e vai dizendo, né, se houver 50 justos, você não destrói a cidade. Deus fala assim, se houver 50 justos, eu não destruirei. E Abraão vai pensando, mas se encontrar 40, se encontrar 30, então se encontrar 10, isso, então
Abraão vai pensando e vai olhando para Sodoma e Gomorra e vai vendo que assim, não tinha muito ninguém justo, mas olha para você ver o poder de um homem justo. Olha o poder, se houver 10 homens justos naquela cidade, aquela cidade não é destruída por Deus, porque daqueles 10 homens justos tem a proteção de Deus. O problema é que Sodoma e Gomorra só havia um homem justo, que era Ló, e aí Deus pediu para que Ló saísse, para que a cidade fosse destruída, né? E ali nós temos, então, a destruição de Sodoma e Gomorra, no capítulo 19 de Gênesis, que fantástica, né? A visão da mulher de Ló olhando para trás, se tornando ali uma pedra, né, de sal. Isso mostra uma coisa fundamental, que enquanto seguimos a Deus, temos que olhar para frente, temos que seguir adiante. É fundamental que se entenda isso, que o caminho da oração é igualzinho nadar contra a maré, nadar contra a correnteza. Se você tem uma vida de oração, você está nadando, 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 você vai avançando aos poucos. Mas se você para de rezar, a correnteza te leva lá para o início. Às vezes até para lá do início, né? Então, precisamos entender isso, que quando a gente olha para trás, a gente cai de novo. E foi isso que a esposa de Ló fez, olhou para trás e voltou, voltou, voltou e ficou para trás. Então a gente precisa entender que essa caminhada, essa fé, essa vida de oração, ela é uma luta contra a corrente, é uma luta contra a maré. E não há amizade entre Deus e o mundo, é uma luta contra o mundo. Muitas pessoas começam o caminho de oração nos grupos de oração e vai perdendo os amigos e vai perdendo as coisas, fica ali meio desesperado, mas não tem jeito de agradar o mundo e agradar a Deus. Ou você vai servir um Senhor ou a outro Senhor. O mesmo ódio que levou Jesus Cristo à cruz, hoje leva muitos cristãos a serem excluídos dos seus grupos sociais, serem cancelados, serem ridicularizados. E toda pessoa que tem uma oração verdadeira acaba vivendo esse momento de isolamento em que você não pode ficar para trás, você tem que seguir sempre em frente. Você vai ficando uma pessoa esquisita aos olhos dessa pessoa, e cada vez mais esquisita, cada vez não. Então, muitas vezes a gente tem que abandonar os amigos, abandonar as coisas que fazíamos. Temos que sair da nossa casa e da nossa parentela. Precisamos ir para frente, precisamos ir atrás do novo, precisamos ir atrás. E aí, vem 2 pontos fundamentais na história de Abraão. O primeiro é o sacrifício, né? A promessa se cumpre, ele se torna um pai fabuloso para Isaac, porque ele estava pronto para exercer essa paternidade. E ali Deus fala para ele oferecer Isaac em sacrifício. E ele, uma vida inteira de obediência a Deus, uma vida inteira fazendo exatamente o que Deus ordenava que ele fizesse, e ele via que tudo dava certo. Ele acreditava na ressurreição. Ele acreditava que Deus tinha o melhor para ele. E ali vem um grande ato de fé. Então, me entrega o seu filho. Então, Deus dá para ele a promessa, ele efetiva a promessa, e Deus pede para ele a promessa. Acho que essa é uma dimensão fundamental, porque tudo que Deus nos promete, ele nos dá. Mas quando a gente toma posse daquilo que Deus nos dá, precisamos oferecer aquilo a Deus, entregar aquilo a Deus de volta. Essa é a parte mais complexa de quem reza. Isso é fundamental. Deus me deu, agora eu devolvo a Deus. Foi isso que Abraão fez. Ele entregou seu filho a Deus, né, num sacrifício. Claro que ali Deus provou a fé de Abraão, então toda a fé é provada. E ali acontece algo, né, que aparece ali o cordeiro. Claro que tudo isso se remete, já aponta que Deus iria enviar seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós, para pagar pelos nossos pecados, para nos salvar. Toda essa história de Abraão e toda essa história de fé e de caminhada sempre passa pela cruz de Cristo. Abraão ali passou
né, pelo sofrimento de perder a promessa, de perder seu filho. Mas ali de última hora apareceu um cordeiro, seu filho foi desamarrado e o cordeiro foi imolado. E é isso que Jesus faz. Todo mundo que reza, em algum momento, vai estar aos pés da cruz. E existe uma grande pedagogia da cruz, existe uma grande história da cruz, existe algo fabuloso da cruz. E a contemplação da cruz de Cristo, ela é fonte de misericórdia, fonte de bênção, fonte de crescimento. Ela é a nossa salvação. Mas sobre isso eu falarei no próximo vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, por favor, dê o like, encaminhe esse vídeo para as outras pessoas. Precisamos crescer na fé, precisamos de católicos que rezam de verdade e sejam fervorosos e que cresçam e que vivam a oração verdadeira. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria.